Olá, sejam todas muito bem-vindas a este vídeo, a este conteúdo e a este encontro. Muitas vezes estar aqui, tem sim o objetivo de trazer conteúdo, de falar, de trazer aquilo que vem somar, vem agregar, vem nos conectar com a nossa maternidade, com quem nós somos, dentro desse espaço que nós vivemos junto dos nossos filhos. Claro que este é um grande objetivo, mas junto desse objetivo vem um bônus, que é esse encontro, poder estar aqui para falar, para ouvir, e quando nós ouvimos, nós vamos também alimentando as nossas vozes interiores, aquilo que nós temos aqui dentro, os nossos diálogos internos, aqueles que alimentam a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, e aquilo que nós produzimos com este pensamento. Então podemos dizer que muito daquilo que nós ouvimos, quando nós paramos para ficar olhando, alguém falar alguma coisa, isso acontece também com o seu filho, com os nossos filhos. Muitas vezes nós estamos falando com ele e ele está apenas olhando e escutando. E nós muitas vezes ficamos parados ou paradas nesta cena ou nesta imagem, que é vê-lo escutando ou nos olhando. Muito mais do que isso, existe um espaço interno que é muito mais do que este que está aqui. E isto vale para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e para nós, mães, enquanto adultas, Porque dentro deste espaço que nós temos interno, nós temos constantemente algo que se chama diálogos internos. E estes diálogos internos, eles são tão importantes para a nossa vida, para a nossa maternidade, para a nossa existência como pessoa, como mãe, são tão importantes quanto os nossos diálogos externos, Aqui, eu estou fazendo com você, eu estou fazendo uma fala, Estou aqui trazendo, me expressando, conduzindo um raciocínio, trazendo um conteúdo para você, Nós não estamos produzindo aqui um diálogo, mas esta conversa, este diálogo meu comigo mesma neste momento é externo, porém ele é fruto do que está internamente. E assim também acontece sempre com você enquanto mãe e acontece com seu filho, Nós precisamos, e o conteúdo de hoje vem falar disso, Do quanto nós precisamos tomar ciência disso, de que forma nós estamos alimentando os nossos diálogos internos aqui, De que forma esses diálogos têm produzido em nós respostas positivas, respostas que nos levam ao enfrentamento, que nos levam às resoluções de problemas, resultados que nos têm feito nos acolhermos muitas vezes em situações em que nós cobramos tanto que às vezes acaba sendo até desonesto conosco enquanto mães. A minha proposta deste conteúdo de hoje, deste vídeo, é que nós possamos entender a nossa mentalidade a partir dos nossos diálogos internos, daquilo que nós capturamos na nossa visão, naquilo que nós olhamos
para o mundo, para as situações que ocorrem à nossa volta, e aqui dentro nós vamos produzindo e construindo as nossas aprendizagens. E são elas que vão direcionando a nossa vida, a nossa existência, a nossa maternidade. Como é importante você ter uma intimidade, uma afinidade com isso e saber o quanto isso conduz a sua vida. Porque sendo assim, não tenha dúvida que você olhará para o seu filho, olhará para as situações de enfrentamento dele, para as várias situações, né, para as fases da vida, para aquilo que durante as etapas, né, que ele for enfrentando, você vai conseguindo ajudá-lo, né? Você vai sendo para ele sempre uma ponte e uma fonte. Em muitos momentos, dentro ou da nossa maternidade ou do nosso papel de mãe especificamente falando, nós somos fonte de inspiração, fonte de amor, fonte de coragem, fonte de bênçãos, fonte de sabedoria, fontes em muitos momentos. Em outros momentos, somos ponte. Somos o braço que estica até onde precisar para ser a ponte neste processo do nosso filho. E esta ponte, muitas vezes, ela se estende de uma forma tão poderosa e tão competente que muda, é capaz e tem a força para mudar os diálogos internos. Ou não, o contrário também é real, né? Talvez chovendo aqui no molhado muitas vezes, e eu quero muito, muito chover no molhado, né? Porque assim nós vamos, e eu já falei isso, né, em vários vídeos, o quanto o treino ele é importante, né? Nós ficamos muito bons andando de bicicleta, treinando, ficamos muito bons na natação, nadando, ficamos muito bons na cozinha, cozinhando e assim por diante. Então, chover no molhado é um ditado que existe há muito tempo, mas que para mim representa o treino. Então, chovendo no molhado, eu vou trazer aqui, né, algo que para mim é muito relevante no sentido de... Eu vejo muito isso acontecendo e vejo isso acontecendo inclusive comigo. O quanto eu preciso também afinar, equilibrar, harmonizar os meus diálogos internos entre a minha prática e a minha fala. Aquilo que eu falo, preciso falar, porque muitas vezes falta a execução. E esta execução, aquilo que nós falamos para os nossos filhos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós dizemos para os nossos filhos fazerem, nós muitas vezes precisamos sim dizer, né? Pedirmos ajuda, darmos alguns direcionamentos, mas quando nós estamos dentro de um espaço onde nós precisamos ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa, precisamos entender como é que os nossos espaços internos estão entrelaçados com a nossa mentalidade, com as nossas ações. A nossa mentalidade é muito mais do que simplesmente pensar. É muito mais do que isso. Eu vou então, vou pegar aqui esta caneta. Eu estou olhando para esta caneta, abro, né, a caneta.
olho a ponta, tal, e penso, olha, isso aqui é uma caneta, pensando. Não posso dizer, verbalizar, né? Ou não. Mas então, isso aqui é uma caneta branca por fora, tem uma listrinha rosa. Olha que interessante, ela tem a ponta branca. Será que ela escreve? Ela escreve rosa, né? Então, aqui eu tô pensando. O pensamento, ele é diferente da mentalidade. A mentalidade vai me levar a pegar este pensamento e aplicá-lo a uma ação concreta, real. Então eu olho para essa caneta branca, tal, ok, ela é linda, bonitinha, tal, mas então esta caneta serve e eu vou lá e trago um significado, uma ação. Esta ação, ela traz uma possibilidade concreta de transformação, de execução, de ressignificação, muitas vezes, para aquilo que hoje está de um jeito e amanhã pode ser que esteja de uma outra forma. Porque dentro desse diálogo interno e dentro desta mentalidade existe aí uma conexão. Então, esta caneta, que hoje, por exemplo, serve para eu fazer pequenas anotações, e conforme eu for executando estas anotações e vou experimentando, treinando esta caneta, escrevendo, utilizando, fazendo as minhas marcações, as minhas anotações, ali na execução eu vou criando uma possibilidade, por exemplo, de usar esta caneta para fazer talvez anotações que me chamem a atenção na minha agenda, nos livros que eu leio. Então eu vou usar esta caneta para eu destacar, por exemplo, frases importantes para eu não me perder numa leitura. Ou seja, de um simples objeto que eu olhei, pensei, analisei, achei bonito, eu transformo em algo que tem vida, que tem utilidade, que tem ação, que tem uma transformação. Então isso é uma mentalidade, né? E essa mentalidade, ela pode ser simplesmente uma mentalidade parada, rígida ali, né? Como ela pode ser uma mentalidade em crescimento. Então eu começo a executar a ação e vejo que aquilo talvez pode ser melhorado, pode ser melhorado, pode ser melhorado, pode ser melhorado, e infinitamente esta mentalidade vai me levando a patamares de crescimento, né? De crescimento. O contrário também, né? Então eu olho e falo, tá, ok, uma caneta branca deve ter sido super cara, tal, não serve para nada. Só para escrever o nome, para escrever XYZ, e para quê? Não precisa. Então, por exemplo, essa caneta aqui, que foi muito mais cara do que essa, tem a mesma função. Vocês me entendem? Então, esta maneira de olhar, esta visão, ela é possível que aconteça a partir da nossa mentalidade, a partir dos nossos diálogos internos, que nós vamos nutrindo, vamos alimentando com aquilo que nós vamos tendo, né? Vendo, aprendendo e etc. Enquanto mães, no nosso processo, na nossa maternidade, é assim que acontece também, né? E é assim que acontece conosco, é assim que acontece com os nossos filhos. Esta mentalidade nossa, frente à nossa maternidade, por exemplo,
ela pode ser uma mentalidade que tem um diálogo interno por trás, alimentando culpas, frustrações, sempre uma dívida extra. E aí isso vai sendo justificado, vai virando uma engrenagem a partir das nossas ações, a partir das nossas atitudes. Então, comece a observar como é que tem sido a tua relação com a tua maternidade. O que representa para você esta maternidade? E quando você entende isso, quando você está diante disso, de frente a isso, como é que você acolhe isso? Ou não acolhe? Ou não vê? Ou não entende? Porque aí nós vamos ficando, nós vamos deixando, nos consumindo, né, por situações ou por realidades, muitas vezes, que são muito mais destrutivas do que construtivas. E isso passa daqui, destas mãos, né? Por isso que eu sou fonte, passa daqui para o meu filho. Eu sou a extensão, eu sou o responsável, né? De novo, chovendo no molhado. Os pais são, sem dúvida, a primeira escola emocional dos filhos. Então, tudo começa na mãe e termina na mãe. Tudo começa na emoção e termina na emoção. Claro que ela vai passar pela razão, mas ela começa na emoção. Porque os pensamentos descarregam a emoção. E a emoção, vai para ação, de fato. E essa ação gera de novo uma situação que gera o pensamento e vem de novo para a emoção. Ou seja, aquilo que a tua emoção, aquilo que ela alimenta, ela gera. E aquilo que ela gera, volta e nós vivemos um ciclo. Ana, mas de que forma eu consigo fazer com que eu possa criar uma conexão, uma sintonia, um processo evolutivo com essa maternidade, com estas possibilidades, com esses travamentos muitas vezes, né, com as minhas frustrações, com as minhas culpas, com aquilo que eu não posso mudar, com aquilo que realmente não está ao meu alcance. Acolhendo sempre, sem dúvida alguma, acolhendo sempre, entendendo a sua maternidade, entendendo quando você é fonte, quando você é ponte, quando você precisa ser fonte e quando você precisa ser ponte, ou quando você não é nem uma coisa e nem outra, porque não cabe, né? Em muitos momentos, por exemplo, uma mãe de um bebê, né, de um bebezinho recém-nascido, um bebê de 1 mês, 3, 4 meses, que precisa ali dos cuidados, precisa de alimentação, precisa de cuidados, precisa ser cuidado. A mãe, a maternidade, ela vai gerar para aquela criança somente cuidados? A mãe só vai cuidar da criança ali para trocar, dar o alimento, cuidar do sono. Será que é só isso que a mãe faz? Será que nesta condição do bebê, a mãe ela exerce a ponte ou a fonte? Claro que sim. Outro dia uma seguidora perguntou para mim como lidar com a cama compartilhada, como fazer para tirar, né, para separar. Meu filho dorme na cama comigo e com meu marido, como que eu faço para tirar? Olha só que interessante, porque hoje
Antigamente nós tínhamos, né, aquele pensamento de que o filho tinha que ir para a cama dele, porque se ele ficasse ali com os pais, criaria uma dependência, uma falta de limite, blá blá blá, blá, blá. Lembram-se disso? Pois é, nós fomos evoluindo e hoje há uma mentalidade fruto, né, de muitas intervenções, de muitos estudos, de que este dormir na cama dos pais nada mais é do que compartilhar com o filho segurança, afeto, e muito pelo contrário daquilo que era dito, né? Da falta de limite, é compartilhar autonomia. Porque quando eu ofereço para o meu filho segurança, afeto, atenção, eu vou construindo autonomia. A autonomia não caiu do céu, não. A autonomia ela é construída e construída a partir daquilo que eu vou alimentando, tanto os meus diálogos internos, que produzirá a minha mentalidade. Então, tá, ok, chegou um momento que eu preciso que o meu filho saia da cama, mas eu preciso que ele saia da cama por quê? Porque eu precisarei, e ele também, de ter o espaço, a intimidade, a privacidade e assim por diante. Porém, se você, enquanto mãe, dentro daquilo que para você faz sentido e faz parte deste diálogo interno com significados e com conexões, não há problema. A cama compartilhada, ela é uma possibilidade, ela é uma mentalidade de fato, é um pensamento que evoluiu e se tornou uma ação, se ressignificou e se tornou uma ação. Isso não é papo, não é blá blá blá, não, isso é real. Isto é fruto de estudos, onde as crianças, por exemplo, que eu não estou aqui dizendo para todo mundo fazer isso, mas eu estou dizendo aquilo que está dentro das pesquisas, com muitos resultados positivos, com espaço de tempo cronológico para esses resultados e que contra fatos não há argumentos. Assim como, por exemplo, você se ajoelhar, né? Quando você tem um filho pequeno, você se ajoelhar ou se sentar para olhar nos olhos na mesma altura, para que ele possa entender, né, a intensidade, a comunicação, o afeto, a segurança, não significa falta de respeito. Isso tem tudo a ver com mentalidade, com aquilo que você vai alimentando e desdobrando num conhecimento possível de ser realizado, de ser feito, de ser conduzido com o seu filho. Isso é fruto de diálogos internos. Ana, claro que você terá, né, de buscar isso, de estudar isso, de ouvir isso, de se aprofundar nesse assunto, para você entender, para que haja fundamentos, para que não seja o oba-oba. Óbvio que sim. Porém, se você não tiver esta mentalidade aberta ou em crescimento, você simplesmente diz o que outro dia, gente, eu achei incrível, né? Uma seguidora fez um comentário que eu estava falando que os filhos, eles reproduzem aquilo que os pais são, né? Então, se aquilo que existe, aquilo que acontece dentro da família, né? Então, eu dei o exemplo, né? Dei um exemplo da questão alimentar, né? Aquilo que os pais comem, o filho tende
a comer, a gostar, ele tem uma tendência muito grande. É claro, às vezes eu tenho uma mãe, por exemplo, que nunca pôs na boca, não suporta melancia. E a filha ama melancia. Claro, mas enfim, eu estava falando sobre isso e aí uma mãe, né, disse para mim, eu não concordo com você em hipótese alguma, de jeito nenhum. Eu aqui na minha casa, todos nós aqui amamos verduras, comemos rúcula, ela citou inclusive, rúcula, blá, 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 só que o meu filho, ele não suporta, só se eu matar, só se eu isso, e eu então não concordo com o que você está falando. E é claro, eu respeito a opinião dela, né? E o que eu quero dizer é que dentro desta possibilidade, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós acompanhamos, nem sempre vai encaixar com precisão, mas sim, a base, né? A base foi e sempre será aqui, a maternidade sempre será. O filho é gerado aqui, né? Depois ele sai e vai para o mundo, e a extensão disso vai junto no olhar, vai junto na fala, vai junto no toque, vai junto nas situações do dia a dia, na lida do dia a dia, não é? Ou seja, já que eu estou contando, né, casos de comentários, então eu estava outro dia fazendo, uma seguidora foi num vídeo e ela disse o seguinte, né, estava falando sobre birra, e ela disse assim, né, eu disse exatamente isso, né, em muitos momentos, o quanto é preciso a gente descer um pouco, olhar nos olhos e falar bem próximo, de uma forma mais objetiva possível, mas com afeto, com carinho, enfim, com conexão. E aí essa seguidora, né, que é mãe, disse, você tá maluca? Eu não concordo com você, porque eu faço igualzinho a minha avó fez com a minha mãe fez comigo e eu faço com a minha filha. Ai dela se ela fizer um A. Ai dela, porque na minha casa o chinelo come quente. Ela usou esse termo. Quem educa na minha casa é o chinelo. Ou seja, estamos falando de mentalidades e mentalidades. Ana, mas tá, qual mentalidade é certa? Não estou aqui para dizer isso. Nem dizer, olha, essa mentalidade aqui é certa ou essa é certa. Não. O que eu quero te dizer é que dentro desta mentalidade que é alimentada pelos teus diálogos internos e que traz a possibilidade de ações concretas, que traga transformações, mudanças, atitudes, passos, né, caminhos seguros para isso, eu não tenho dúvida alguma que enquanto olharmos para uma educação, para um estado, né, enquanto mãe, a nossa maternidade baseada no diálogo, no afeto, na confiança, na troca, na conexão, na harmonia, eu não tenho dúvida alguma de que o resultado disso será segurança, será autonomia, será passos seguros, né? Do contrário, não tenho nem me atrevo a dizer que isso esteja certo ou isso esteja errado. O que eu posso dizer, né, por exemplo, que seja errado, eu dizer para o meu filho, para de gritar, gritando, né? Então eu estou falando para ele não gritar, mas eu estou gritando. Isso eu posso dizer, errado, isso é errado. Mas do contrário, se
é o teu amor, o teu diálogo, o amor representado através do diálogo, o amor representado através da troca de informações, das possibilidades de comunicação, se é isso que dá certo, ou se é o amor representado no chinelo que educa, quem vai dizer se isso é certo ou errado é você. É você que é mãe, é você que tem conhecimento e sabe até onde a tua maternidade te conecta e te desconecta com você mesma. Tá bom? Beijo no coração. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. E se gostou, encha de comentário. E se não gostou, encha de comentário também. Porque eu quero saber a tua opinião, aquilo que você pensa e como foi para você receber este conteúdo. Beijo!